Imagine tentar encontrar qualquer informação, sem Google, sem pesquisas instantâneas, sem mapas, sem respostas rápidas, sem vídeos, sem tradutor, sem e-mails. Hoje parece impossível, mas houve um tempo em que a internet era um verdadeiro caos. Milhões de páginas espalhadas, informações desorganizadas, nenhum caminho claro. E foi nesse cenário que dois jovens universitários tiveram uma ideia considerada impossível, uma ideia que nasceu dentro de uma garagem e que transformaria completamente a humanidade. Mas talvez a parte mais impressionante dessa história seja que ninguém acreditava que aquilo daria certo. Essa é a história do Google, a empresa que começou pequena e acabou mudando o planeta. Este é o Visiona. E aqui, toda a grande mudança começou com uma ideia. No começo da internet, encontrar informações era extremamente difícil. Os sites eram bagunçados. As buscas quase nunca funcionavam. Você digitava algo e recebia resultados sem sentido. A internet estava crescendo rápido demais, mas ninguém conseguia organizar aquele universo de informações. Muitos acreditavam que seria impossível controlar aquilo. Parecia um oceano infinito. E foi nesse momento que dois estudantes da Universidade Stanford começaram a pensar diferente. Larry Page, Sergey Brin. Eles não imaginavam que suas ideias mudariam o mundo. Larry Page era extremamente curioso. Gostava de tecnologia desde criança. Sergey Brin tinha uma mente brilhante para matemática e computação. Os dois se conheceram em Stanford, e no começo, eles nem se davam muito bem. Mas algo unia os dois, a vontade de resolver problemas gigantes. Enquanto muitas empresas tentavam apenas ganhar dinheiro rápido na internet, eles queriam organizar o conhecimento do mundo. Parecia ambicioso demais, quase impossível, mas às vezes, as maiores revoluções começam exatamente assim. Naquela época, os mecanismos de busca funcionavam de forma simples. Eles apenas procuravam palavras repetidas, mas Larry Page teve uma ideia diferente. E se os links da internet funcionassem como votos de confiança? Quanto mais um site fosse citado por outros, mais importante ele seria. Era genial. Essa ideia se transformou em um sistema chamado PageRank, o algoritmo que se tornaria o coração do Google. E ali, a internet começou a mudar para sempre. No final dos anos 90, Larry e Sergey começaram a desenvolver seu projeto. Eles trabalhavam com computadores improvisados, peças baratas, pouco dinheiro. O projeto crescia rápido. Os servidores já ocupavam dormitórios universitários, até que precisaram sair. Então aconteceu algo curioso. Uma amiga alugou a garagem de sua casa para eles trabalharem. Foi ali, na famosa garagem, que nasceu oficialmente o Google. No começo, ninguém imaginava o tamanho daquela empresa. Parecia apenas mais uma startup tentando sobreviver. Mas havia algo diferente. O Google realmente funcionava. O nome original da empresa veio da palavra Google, um número gigantesco usado na matemática. Representava a missão da empresa, organizar uma quantidade absurda de informações. Mas durante uma conversa, o nome acabou sendo escrito errado. Google. E o erro ficou. Hoje, essa palavra é uma das mais conhecidas do planeta. Um pequeno erro acabou se tornando uma marca bilionária. E talvez isso ensine algo importante. Nem sempre tudo precisa começar perfeito. Mesmo com a tecnologia funcionando, muitos investidores não acreditavam no Google. A internet ainda era considerada instável. Muitas empresas quebravam rapidamente. E existiam concorrentes enormes. Yahoo, AltaVista, Ask. Parecia impossível competir. Mas o Google tinha algo poderoso: simplicidade. Enquanto outros sites eram poluídos, cheios de anúncios e distrações, o Google era limpo, rápido, direto. As pessoas simplesmente começaram a preferir usar aquilo. E sem perceber, o mundo inteiro começou a mudar seus hábitos. O crescimento foi absurdo. Cada vez mais pessoas utilizavam o buscador. Empresas começaram a depender dele. Sites passaram a existir para aparecer no Google. E então a empresa percebeu algo. Ela não estava apenas organizando informações. Ela estava controlando a porta de entrada da internet. Tudo passava pelo Google. Pesquisas, vídeos, mapas, e-mails, negócios. A empresa crescia em uma velocidade assustadora. Em 2006, o Google tomou uma decisão histórica: comprar o YouTube. Na época, muitos acharam loucura. O YouTube ainda não dava lucro. Tinha problemas. Era arriscado. Mas o Google enxergou o futuro. E essa compra mudou completamente a internet. Hoje, bilhões de pessoas assistem vídeos todos os dias. Vidas foram transformadas. Empresas nasceram.
Pessoas comuns mudaram de realidade. Tudo porque alguém acreditou em uma ideia antes dos outros. O Google se tornou uma das empresas mais poderosas da história, porque informação vale poder. Quem controla a informação, controla a atenção. E quem controla a atenção, controla o futuro. Hoje, o Google influencia negócios, política, tecnologia, educação, marketing, praticamente tudo. Mas talvez o mais impressionante seja que tudo começou com dois jovens tentando resolver um problema. Mas toda grande invenção possui consequências. Hoje, muitas pessoas vivem dependentes da tecnologia. A atenção humana virou disputa. As empresas brigam por segundos do nosso tempo. E talvez nunca tenha sido tão difícil manter o foco. O mundo ficou mais rápido, mais conectado, mais ansioso. Então surge uma pergunta importante. Será que estamos usando a tecnologia ou sendo usados por ela? Talvez a maior lição da história do Google não seja sobre tecnologia, mas sobre visão. Porque Larry e Sergey enxergaram algo que quase ninguém conseguia ver. Enquanto o mundo via confusão, eles enxergaram oportunidade. Enquanto muitos desistiam, eles continuaram construindo. E talvez sua vida esteja exatamente assim hoje. Talvez você tenha uma ideia pequena. Talvez as pessoas não entendam seus sonhos. Talvez ninguém acredite ainda. Mas quase toda grande transformação da humanidade começou desacreditada. O Google começou dentro de uma garagem e mudou o planeta. O Google faz parte da vida de bilhões de pessoas. Crianças usam, empresas dependem, estudantes pesquisam, profissionais trabalham, criadores constroem carreiras. E tudo começou com uma pergunta simples: como organizar o conhecimento do mundo? Uma única ideia. Uma ideia que parecia impossível, mas que acabou transformando a humanidade. Talvez você esteja assistindo esse vídeo e pensando que pessoas extraordinárias nascem prontas, mas quase nunca é assim. A maioria começa pequena, sem dinheiro, sem apoio, sem garantias, mas continuam. E talvez seja exatamente isso que separa quem sonha de quem transforma o mundo. O Google não começou gigante, começou com uma ideia, e talvez sua próxima decisão também possa mudar sua história, porque toda grande mudança começou pequena um dia. Se você gostou dessa história, se inscreva no Visiona, porque aqui nós contamos as histórias das ideias, invenções e pessoas que mudaram o mundo. E comenta aqui embaixo, qual história você quer ver no próximo vídeo? A história do YouTube, a origem da Apple ou o homem que criou o celular?